Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Nós estamos alegres, nós estamos felizes por estarmos aqui, né? Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. O livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Nós estamos com a campanha Nascer de Novo, né? Aleluia. Quem não entendeu, presta atenção na leitura, né? Todos acharam? Então vamos ler. Diz assim, olha. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o teu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Poder assentar. Também eu vou lá em Lucas. Lucas 1, verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Poder assentar. Veja bem. Nós estamos com uma campanha muito maravilhosa. Nascer de novo. Vamos falar muito hoje do Filho de Deus. Veja bem, quando nós olhamos aqui para as Escrituras, nós vemos que Deus, ele não foi criado, ele é autoexistente. Quando falamos Deus, nós estamos falando de um Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum dos três foi gerado, eles foram autoexistentes. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Quando nós não temos conhecimento, nós lemos certos versículos na Bíblia, começamos a falar que a Bíblia tem controvérsia. Porque não temos estudo, não entendemos, não conhecemos. Veja bem, Deus é autoexistente, os três criou o mundo, não foi só o Pai, né? Tem gente que fala, não, o Pai não é o Criador. É os três o Criador. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Veja bem, aí tem gente que pergunta assim, mas os anjos não podem ler mente, não podem ver mente, não os demônios, ninguém. Únicos três seres que podem ler a mente, ouvir os nossos pensamentos, o nosso coração é Deus. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, pode ouvir o nosso coração. Você vê bem, tanto o Espírito Santo, que nós temos passagem com isso na Bíblia,
Jesus, nós temos passagem pela Bíblia, vendo o coração do homem, vendo o pensamento do homem. Porque nós estamos falando de um Deus. E Jesus, sendo Deus, ele teve que deixar de ser Deus, não podia nascer sendo Deus. Essa era a questão. Para nascer, ele tinha que deixar de ser Deus. Nós vemos que esvaziou-se da sua divindade, aniquilou sua divindade. Ali, ele deixou de ser Deus. Para tornar homem. E para ele tornar homem, ele tinha que nascer de uma mulher. E para nascer de uma mulher, ele tinha que ser gerado. Agora, ele tinha que ser gerado como homem. E aí, o Espírito Santo vem aqui em Maria e cobre Maria com a sombra. E o poder do Espírito Santo gera o corpo de Cristo direto no útero de Maria. Bom, Jesus passou por todo o processo de um homem, porque ele tornou 100% homem. E se nós estamos falando que ele era homem, ele foi um homem igual eu, igual você, um homem mesmo. Então é uma nova etapa na vida do Cristo. E como homem, ele passou a ser dependente do Espírito Santo. Só que o Pai nunca o abandonou, nunca o deixou. Começou a aprender como homem. E como homem, ele aprendeu até com os homens da lei. Ele aprendeu. A gente aprende às vezes. Às vezes está pregando até heresia lá, uma vez você aprende alguma coisa. A mesma coisa, sermão da montanha. Mas como é que Jesus pregou para mais de 30 mil pessoas no deserto? Usando a natureza. Deus, ele usa muito a natureza, usando a natureza. Como ele usou? O rochedo. Quando você grita aonde tem monte, dá um eco que vai repetindo e vai longe. Não é? Então ele usou de caixa acústica a rocha, o monte, para aquelas 30 mil pessoas ouvi-lo. Ele não tinha caixa acústica, ele não tinha microfone, ele não tinha nada, ele pregou na sua voz. Mas como é que ele conseguiu falar? Foi dessa maneira. E o povo ouviu ele pregar. E nós vemos que Jesus de Nazaré passou por todo o processo de homem, venceu como homem, fez a autoridade do Pai ser completa ao obedecer a lei no pé da letra, conseguiu, a autoridade do Pai foi completa. E aqui nós vemos no Velho Testamento ainda, quando ele nasceu. Os discípulos não podiam operar milagre. O Espírito Santo não estava com ele, mas delegou a autoridade. Delegou autoridade para os 12, delegou a autoridade para os 70, e eles foram e operou o milagre. E voltaram todos felizes, porque eles viram os espíritos obedecer. Mas que espírito lá? Os anjos caíram. Ele dava ordem de sair. E Jesus mandou ir a quem? A casa de Israel. A velha aliança era voltada para Israel. E Jesus veio para os seus. Mas por que os seus? Porque ele estava na velha aliança. Havia uma parede da separação. Havia uma inimizade. O véu do templo estava lá. Nenhuma nação tinha direito de salvação. Era o Israel. E ele veio para os seus. E quando ele manda os 70, manda os 2, ele fala: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando vocês entrarem numa casa, vocês saudam. Se tiver um filho da paz, a paz repousará sobre ela, e ela
Se não tiver, ela voltará para vós. E se alguém não receber vocês, a mim não recebe. E quando vocês saem de lá, vocês batem o pó, o pé, para sacudir o pó, porque no juízo o pó será testemunho contra aquela casa. Depois acha que a terra é morta, a terra é viva. E veja bem, a Bíblia diz que a árvore, a palmeira, elas batem palma para o Senhor. Os animais, você acha que às vezes o pássaro está cantando e o pássaro está louvando o Senhor. Nós vemos que o animal percebe o perigo e o ser humano, que a sua ignorância acha que sabe demais e não consegue detectar o perigo quando está próximo. Quando deu aquele maremoto lá na Indonésia, a menina de 9 anos avisou, zombaram, falaram que ela estava louca, mas os animais perceberam o perigo, correram, subiram para o Monte Alto, porque eles sabiam até de onde o perigo estava vindo. Os cachorros que estavam presos, só faltava arrebentar a corrente, porque eles queriam sair dali para subir o monte. Quando Deus mandou que a humanidade entrasse na arca, eles roubaram. Mas os animais entrou. Por que o índio consegue captar um barulho, por menor que seja, na floresta? Porque ele é diferente. Ele vive com a natureza. A natureza é Deus. Ele sabe até quando a serpente move o seu barulho. O ser humano vai lá e não consegue. E muitas vezes é pego desprevenido. O animal percebe o perigo. Seja o que for vir tornado, qualquer coisa, ele sabe. E o ser humano não consegue captar. Mas por que isso? Porque o ser humano está longe de Deus. O ser humano distanciou-se do Criador. Tem muitos que assassinam, é ladrão, rouba, mata, tem raiva, tem ira, tem ódio, quer fazer guerra e esquece que o Senhor fez o homem para adorar Ele. Veja bem, o Velho Testamento, e Jesus pregou, venceu ali. E quando ele venceu como homem. Ele tinha que rasgar o véu do templo para que a salvação pudesse voltar para o gentio. E quando fala assim, do evangelho, que é poder, tanto para salvar o judeu como o grego está representando as outras nações. E Jesus vence. Ele vence, como ele vence como homem. Aí ele desce para o inferno, porque agora ele entregou o Espírito para o Pai, ele morreu, o sacrifício estava completo, desceu lá dentro do inferno, tudo como homem. Tomou a chave da morte e do inferno, da mão do Lucifer, autoridade que o primeiro Adão tinha dado. Tinha que ser um homem que tinha que vencer, tinha que ser um homem que tinha que obedecer, e era um homem que tinha que ir lá e libertar os outros homens. Mas era um homem que era sem ruga, sem mancha, sem mal. Um homem que não tinha ódio, um homem que não tinha o mal na sua vida, o cordeiro puro, o cordeiro limpo. Onde nunca houve engano na sua boca. Ele desce lá e toma. É que ninguém presta atenção no que ele falou. Todo aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará as maiores. Ele está falando com o homem, porque foi como o homem que ele venceu. E quando ele desceu lá, que ele pisou na cabeça do Lucifer, ele era homem, era o descendente da mulher que pisou
Está entendendo? Toma a chave, toma de volta a autoridade. Ele deu para mim, ele deu para você que acredita nele, que crê no sacrifício que ele fez, que ele, aleluia, te deu a justificação, te deu um presente que você não merecia. Como o hino foi cantado, o hino, nós só tínhamos um pecado para dar para ele, mas nos deu a vida e a terra. Meu irmão, mas agora ele é ressuscitado depois que ele pregou, é para os espíritos desobedientes que ele transportou. É engraçado, pastor. Ele fez isso tudo como homem. O Adão era livre, o Adão era o Senhor, o Adão era filho. O Adão tinha vida espiritual, física, material. Ele não tinha falta de nada, ele não era 10%, não era 100% espiritual, era 100% físico, 100% material. Mas o que é isso? Quando nós alcançarmos isso, nós vamos ter livre acesso até o Pai verdadeiramente. Nós vamos sentar no colo dele, nós vamos ter uma intimidade tão grande. Nós vamos atravessar a dimensão. Nós vamos alcançar lá em cima. E 100% de bênção física é para nós não ficarmos doentes. Ela pode até vir, mas ela vai sair do mesmo caminho que ela veio. E outra coisa, 100% de bênção material. O que é 5% de bênção material? Tem um mundo de bens materiais? Não. É nunca ter falta de nada e ele suprir todas as suas necessidades. Aí você fala, é um absurdo. Ele fala para você sonhar, mas você fala, é um absurdo. Eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, eu não estou perguntando. Aí ele fez, ele supriu, aleluia, ele deu. É de mão beijada mesmo, foi de presente. É só você sonhar, coçar, orar, acreditar. Não importa, ele vai dar a chave da casa para você, no estabelecimento comercial da empresa, no que você sonhar, ele vai dar, porque ele já supriu todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Agora presta bem atenção. Ele fez tudo. Agora levou o sangue para o Pai, levou como Deus, mas era o sangue humano, porque agora ele tinha que ressuscitar de novo, e ele ressuscitar, eu já ressuscitei pessoa, mas voltou homem, voltou mulher, mas não era para ele voltar simplesmente a ser homem. Agora, como ele venceu, ele arriscou tudo, isso que é o mais importante. É por isso que nós temos que amar ele tanto, mas ele arriscou tudo que ele tinha por amor de nós. E deu tudo de presente, mas um risco tão grande, porque ele não podia falhar, ele não podia errar. E o ser humano erra, o ser humano falha. E quando ele tornou ser humano, ele estava na mesma condição de falhar e de errar. E se ele errasse, se ele falhasse, ele não podia voltar mais a ser o Deus Filho. Ele não podia chegar para o Pai, para o Espírito Santo e falar, eu quero ser o Deus Filho novamente, porque ele falhou, mas como ele venceu, aleluia, como ele venceu e venceu como homem, agora ele estava apto novamente para ser Deus. E aí tinha que ressuscitar como Deus. Não como homem, simplesmente. E além disso, foi um corpo de glória. Jesus tem corpo. O Pai, cara, tem um corpo, mas um corpo espiritual. O Espírito Santo, corpo espiritual. Mas Jesus, ele tem um corpo humano. É o único dos três que tem um corpo humano, ele é humano também. Porque o seu corpo humano foi transformado em corpo de glória. Mas só que ressuscitou ele como Deus, aleluia! E aí precisou do Pai trabalhar, e o Pai trabalhou com todo o seu poder, precisou do Espírito Santo trabalhar com todo o seu
poder, e Jesus de Nazaré, ele mesmo, trabalhar com todo o seu poder. Aí o Pai diz assim: e eu novamente te gerei como filho. Aleluia! Você está entendendo quando fala eu gerei como filho? É o Deus Filho. Foi gerado, aí sim foi gerado. Glória a Deus. Agora ele é Deus. Mas como nós estamos chegando perto do Natal, nós estamos falando de nascer de novo. Mas eu não coloquei o nome com essa intenção. Foi me dado na quarta-feira. Eu fiquei lá orando, preocupado. Eu não tenho versículo, eu não tenho lugar, eu não tenho nome, eu não tenho nada. Mas o Senhor me deu uma fagulha lá atrás, me faça eu lembrar. Ele deu. Veja bem, é tão importante. Ele nasceu de novo. E nós também nascemos duas vezes. A mesma coisa dele. Nós nascemos ser humano, de um amor, um relacionamento de homem com mulher, gerou nós. Ele escolheu nós ali, ó, a dedo. Você vê lá, o pastor mandou, esqueci. Eu deveria ter achado dele para trazer. Não é igual eles falavam antes, é diferente o negócio. Aí eu vi verdadeiramente que é Deus que nos escolhe. E veja bem, aí tem gente que fala de aceitar Jesus, mas foi ele que escolheu nós duas vezes. Escolheu nós para nascer, para ser humano, ou seja, homem, ou seja, mulher aqui, humano. E depois, nós estamos vivendo uma vida. Como eu que nasci longe do lar evangélico. Mas um dia, verdadeiramente eu nasci para Deus. É assim que aconteceu com você. Cada um de nós nasceu de uma forma, mas nós nascemos. E a Bíblia diz assim, que ele deu o poder. Tá? Deus endurece o coração do judeu, para a salvação voltar para o grego, ou seja, para as outras nações. E aí, ele veio para os seus, e os seus não aceitou, mas ele deu o poder de tornar filho de Deus todo aquele que nele crê. Aí já não é mais um nascimento carnal, não é mais um nascimento humano. Agora, aleluia, um nascimento espiritual. Agora foi a adoção, que ele nos adotou como filho, aleluia, que esqueceu todos os nossos pecados, aleluia, como o Pai disse, lançou tudo lá no mar do esquecimento e fez de nós um novo homem, uma nova mulher, aleluia. Nós nascemos para Deus, aleluia. A dor, irmão, tem que parar. É tão bom. Veja bem, a novidade de vida. Nós temos esse mês, o mês que vem, para nós pregarmos o que é nascer de novo. Eu só sei que quem trabalha durante todo esse tempo é ele. Mas ele fecha com chave de ouro. Eu vou falar para você, a melhor coisa é a gente ter Jesus. Mas a melhor coisa da minha vida foi sair do jugo. Rapaz, eu nunca vi que coisa... Pensa que Deus é carrasco, que a salvação está em fazer aquilo, não fazer isso, não usar aquilo, não provar aquilo. O Pentecoste veio, por causa da rua Azusa, veio, trouxe para o Brasil, mas só que trouxe uma desgraça junto, o jugo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. A cantora, como é que chama ela mesmo? A Cassiane, a pastora, ela foi lá no... Quero saber que coisa, rapaz. Foi na praia, aí apareceu ela andando lá, até que ela estava bonita, rapaz.
Tava indo na prática de roupa, pastor, tem que pôr biquíni, tem que pôr maiô. E aí desceram a lenha nelas, os julgadores. Você está entendendo que é julgo? Eu sou livre. Vai aonde eu quiser. Eu sei que tem coisa que eu não posso fazer, porque o Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas eu posso ir em qualquer lugar. Não, mas aí pergunta, você acha que você pode ouvir música secular? Não, é pecado. Mas aonde isso? Falar para provar dentro da Bíblia não prova. Mas porque o fulano falou, o ciclano falou, larga a mão disso. Começa a ler Bíblia, começa a comer Bíblia. Larga a mão de ser escravo de religião, escravo de jugo. Conheça um Deus, aleluia, amoroso, libertador, que nos justificou e que nós vamos entrar. Não é por nós sermos bonzinhos, nós vamos entrar lá porque Ele nos justificou, Ele teve misericórdia, Ele deu um dom que nós não merecíamos, mas sendo imerecido mesmo assim, Ele nos deu. É a mesma coisa. Vai falar assim, não, mas não dá para viver sem mulher, mas eu vivo bem sem mulher. Tá certo? Esse aí vai falar, não, moço, eu não estou morto, não, eu estou vivo. Se não funcionasse nada em mim, eu estava enrolado. Eu não ia conseguir trabalhar. Funciona tudo. Mas por que eu não faço coisa errada? Porque eu procuro guardar a palavra de Deus. Mas tem uma coisa, aleluia! Dá para viver, dá! O Espírito Santo, Ele ajuda! É claro que nós vamos pregar coisa meia dura aqui. Está na hora de começar a pregar as coisas certas da Bíblia. Acha ruim quem achar. A verdade é a verdade. Quem liberta é a verdade. E se não pregar a verdade, ele não pode ficar liberto. Tá certo? Mas nós vamos fazer o que Ele quer. Aleluia! Agora nós só estamos no objetivo. Já falei para o pastor Marco. Nós vamos lá logo. Só acabar, se trouxe suco lá rolando no Paraná de avião mesmo de manhã, a de madrugada que é mais barato, mas vai de avião. Não importa. Tem amor na obra de Deus, procurar ajudar a obra de Deus, fazer as coisas de Deus. Tem que pensar, meu irmão, que nós temos que ser zelosos, nós temos que ser filho, mas nós também temos que ser servo, escravo, aquele que obedece a palavra de Deus. E também nós temos que ser bom mordomo, não gastar naquilo que não é bom. Mas nós temos que ajudar a obra de Deus. E falar como, isso nós temos que falar como o Jó falou, a coisa mais certa. Nu eu vi e nu eu voltarei. Nada eu trouxe, nada eu levarei. E naquele dia, lá no trono branco, o mundo inteiro vai estar pelado, sem roupa, diante do Cristo e diante da igreja. Amém? A gente tem que dar uns testemunhos mesmo. Não, vou dar um testemunho forte ainda. Deixa na outra. E eu vou ouvir o irmão lá. Eu vou ver se eu gravo no YouTube. No Facebook ele dá o testemunho. Ele vai dar um testemunho fantástico. Porque, pastor, era para ter medo de pôr a mão numa ferida aberta, feia, daquele jeito. Mas o mais importante é que o irmão vai levar o pai dele, que é o testemunho vivo, que Deus operou. E que a ciência falou que ele não ia aguentar uma quimioterapia. E eu vou falar uma coisa para você. Você acha que a quimioterapia ajuda muito, a radioterapia? Não. Sabe quanto ela ajuda? Só 2%. Não é nada. Quem faz milagre é Deus. E eu vou ler aqui no outro, eu vou ler. Eu vou no médico também. Passo no médico da firma, já procurei médico. Esse vai ser o testemunho que eu vou dar. Eu procuro também quando eu preciso. Mas minha confiança está no Senhor. Eu vou falar aqui do rei. Na outra quarta-feira eu vou falar do rei aqui que morreu. Porque só buscou medicina e não buscou o Senhor para curá-lo. Tá bom? Deus que abençoe você. Ó, fica firme aí. No pensamento, no psicológico, na palavra, no coração. Use a fé como escudo contra as forças do mal.
Permaneça firme e inabalável, porque você, meu irmão, carrega o Espírito Santo dentro de você. É o templo vivo. É a arca. Não importa o que está acontecendo lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão junto com você. Agora eu vou orar por você e Deus vai falar com você. O mais importante é que Ele continua sendo um Deus amoroso, um Deus que importa com a humanidade, um Deus que quer curar, um Deus que quer mudar, que quer libertar. E Ele vai fazer o que está escrito aqui dentro e não vai demorar muito tempo. E o mundo vai conhecer o verdadeiro poder de Deus. Amém? Xandecu Manacaraba.